Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda e última edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações e, claro, sigam o nosso perfil oficial lá no Instagram, beleza? Bom, galera, para poder começar aqui a brincadeira, vamos a boas notícias. O Nuno Moreira é o mais novo reforço do Clube de Regatas Vasco da Gama. Tá passando para vocês aí algumas imagens do jogador. Vamos ao anúncio oficial por parte do Vasco. O Vasco da Gama acertou a contratação do atacante Nuno Moreira até dezembro de 2027. Nuno Moreira é cria das categorias de base do Sporting de Portugal, onde também iniciou a carreira como profissional. De lá, seguiu para o Vizela de Portugal, onde fez uma temporada de destaque a ser contratado pelo Casa Pia de Portugal. No Casa Pia, Nuno vivia a melhor temporada da carreira e era um dos destaques da equipe. Na atual temporada, teve 9 gols marcados e 5 assistências. Ele também foi eleito o melhor jogador da Liga de Portugal no mês de janeiro. Beleza? Virando a chave agora, o Garré já está regularizado aí no Bira do Rio de Janeiro e está apto a estrear contra o Flamengo. Então, não há preocupação mais sobre o Garré, está regularizado. Ainda falta a regularização agora do Nuno. Acredito eu que o Nuno deve ser regularizado entre amanhã e quinta-feira, já que ele foi anunciado 2 dias depois aí do seu companheiro Benjamin Garré, tá bom? Tá feito o registro aí. O Lloyd ainda não chegou ao Brasil, esse aí tá correndo risco de não conseguir ser regularizado a tempo. Beleza? Tá feito o registro. Vamos virar a chave agora aqui e vamos falar de outras situações. Antes, lembrar vocês aí que a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, é nossa parceira aqui no canal Futebolaço. Vai fazer suas apostas? Corre aqui, ó, no link da descrição do vídeo, do primeiro comentário fixado, se cadastre lá e fique apto a fazer as suas apostas, beleza? Pensou em apostas, pensou na Bet Nacional. Lembrando que tem que ser maior de 18 anos e apostar com responsabilidade. Isso aí não é renda extra, é só entretenimento para você se divertir. Você pode ganhar, mas também pode perder, então seja responsável. Dito isso, minha galera, vamos virar a chave agora aqui e vamos a outras informações. Quando eu falo para vocês que o Lloyd Augusto é um cara meio complicado e é meio tantando das ideias, vou trazer para vocês alguns bastidores aqui. Os companheiros do Globoesporte.com entrevistaram o Romilson Teixeira, que é um jornalista angolano que acompanha a carreira do Lloyd Augusto de perto. Olha, o cara já agrediu o goleiro da seleção dele lá em Angola, no meio de uma Copa das Nações Africanas. Ele foi, inclusive, afastado e desde então deixou de ser convocado. Fez uma live, igual ele fez agora para poder sair do Alanyaspor. Ele fez uma live falando um monte de groselha. Os adeptos, né, os torcedores angolanos ficaram muito chateados com ele. Então, o que não falta na carreira do mesmo é polêmica. Vamos aqui ouvir algumas aspas e alguns bastidores aqui a respeito do Lloyd Augusto. Quem vai dar esse relato é o jornalista Romilson. Vamos aqui ouvir o que ele disse sobre a agressão ao goleiro da seleção aí de Angola. Isso aconteceu durante a Copa das Nações Africanas de 2023, que foi disputada em janeiro de 2024. Era um treino de preparação para o segundo jogo. O que eu sei em termos de detalhes é o que eu apurei junto a fontes na Federação Angolana de Futebol. As fontes afirmam que antes da agressão ao Cadu, que no caso é o goleiro, e o próprio Lloyd confirmou isso em uma live, o Lloyd já teria se desentendido com o treinador. Uma discussão moderada, porque Angola tinha como sistema de jogo o 3-4-3 e o 3-5-2. E nesse sistema ele jogava como lateral direito ou médio direito. E ele queria jogar em posições mais avançadas. Na verdade, apesar de Lloyd ter jogado nessa posição em todos os clubes que passou, ele não gosta e queria um protagonismo ofensivo na equipe. Depois do jogo de estreia, em que a atuação do Lloyd defensivamente não foi boa, o treinador experimentou o Ed Afonso, lateral reserva, como titular em um treino. E isso motivou revolta ao Lloyd. Nesse mesmo dia, sem razão aparente, ele atacou o Cadu. Isso motivou a sua exclusão da Copa Africana de Nações.
O que se disse nos corredores é que Lloyd começou a ter alguns problemas comportamentais após a morte do pai. E a Federação Angolana foi um pouco depois desse acidente. A Copa Africana das Nações foi um pouco depois desse acidente. E aí, falando sobre as características dele, o Romildo vai falar sobre a formação dele ali na base do Sport e a passagem curta dele dentro da Angola, né? Ele termina a formação de base dele em Portugal, ele não jogou profissionalmente por nenhum clube angolano. Vamos ouvir o que o Romildo tem a dizer sobre o Lloyd como característica e carreira. Ele jogou em Angola apenas nos escalões de formação. E em seguida foi para a academia do Sporting, lá em Alochete. A passagem dele foi discreta, apesar de ter se destacado na formação e ter atraído a atenção dos grandes de Angola. O fato de nunca ter jogado a primeira divisão não o fez tão midiático. A sua popularidade começa quando estreia pela seleção nacional. Lloyd teve poucos jogos e pouca sequência pela seleção, então há pouca coisa por se dizer em relação aos Palancas Negras. Palancas Negras aí é o apelido da seleção de Angola. Mas até o episódio de indisciplina na Copa Africana de Nações, ele era muito admirado e apreciado. Hoje ainda é, mas essa situação manchou um pouco esse caminho, tá? E aí também tem a questão aí da passagem dele quando ele começa a se destacar na segunda divisão de Portugal. Ele não tem oportunidade no time principal do Sporting, joga pelo Sporting B e aí vai emprestado para o Mafra da segunda divisão de Portugal. E aqui o Romildo vai dar uma aspa sobre essa passagem dele na segunda divisão portuguesa. No Mafra, ele explode. E na Turquia, experimenta o primeiro desafio profissional numa primeira divisão, em que o nível de exigência é maior. Eu acredito que na Turquia, e principalmente no final da temporada 23-24 e nessa temporada 24-25, Lloyd viveu e vive o melhor momento da carreira. Está a jogar onde gosta, como extremo, ou melhor, como ponta, né? Mais perto da área e com menos responsabilidade defensiva. E está a marcar mais gols e fazer mais assistências, joga de forma mais livre. Quero fazer uma ponderação aqui, se ele está achando que no Brasil, ele jogando de ponta, ele vai marcar pouco, ele está muito equivocado. Aqui no Brasil, na forma como a gente joga, os pontas são exigidos de descer, vir marcando aqui embaixo, fazendo dobra com lateral e quando o time tiver a bola, subir. Acho que um grande exemplo que a gente pode dar de quem fazia isso com maestria era o Gabriel Peck. Inclusive os jogadores que não combatem bem e marcam mal quando jogam de ponta, normalmente são descartados. O caso, por exemplo, para mim, mais emblemático no Vasco, é o Ryan. Com bola, vai muito bem. O problema é que o Ryan não ajuda o lateral ali quando ele não tem a bola. Por isso eu sou radicalmente contra o Ryan ser ponta. Gosto dele jogando de centroavante. Então, se ele vem com essa perna aí de não gostar de marcar e só jogar com bola no pé, ele não vai conseguir se criar no Brasil. Então, até um alertazinho que a gente liga aqui. Agora, sobre a live que ele fez após ter tido toda a confusão lá da exclusão dele da Copa Africana de Nações, ele fez uma live para se posicionar e tal. Vamos ouvir aqui uma aspas do Romildo sobre essa situação aqui. Ele fez uma live e fez questão de dizer que não tinha nenhum problema com o treinador, mas que havia dirigentes na federação que no olhar dele eram pessoas que não estavam fazendo bem o seu trabalho. Depois começou a falar do ambiente lá no grupo, a criticar alguns jogadores e alguns capitães. Alegou que há falsidade no meio do grupo, que há jogadores que derrubam os outros. Depois dessa primeira live ter viralizado no dia a seguir, teve a repercussão natural. Os adeptos estavam insatisfeitos e tudo mais. E depois ele abriu uma live a falar dos adeptos. Eu percebi, pelo menos, que o foco era quem estava na live e estava a incomodar. Estava a cobrar responsabilidades, ele mostrou a insatisfação, mas depois teve direcionamentos gerais. E acho que, visto no primeiro vídeo, deixaram os adeptos um pouco tristes e magoados e também decepcionados para com ele, tá? Então, ele também abriu uma live lá e vocês viram pelo próprio depoimento do Romildo
que ele expôs os capitães do time, reclamou dos jogadores, falou que tinha traíras, reclamou dos dirigentes da seleção angolana. Então, esse aí é o combo que a gente está comprando. Quando eu falo que eu seria contra a contratação do Lloyd, e isso me traz preocupações, não é pela bola, que pela bola, vou ser bem sincero, ele é uma aposta, tá? Não é nenhuma certeza de contratação que vai chegar e vai resolver. Mas ele tem um combo preocupante. Agrediu já companheiro de clube. Antes dele vir para o Vasco, ele já fez essa live aí, gerando o maior problema com o clube turco. Quando ele teve um problema na seleção angolana, ele também abriu uma live e aí criticou os dirigentes, falou mal dos seus companheiros de seleção. Então, assim, isso me preocupa. E é um jogador que o Vasco tá, pimba, casando aí 2,5 milhões de euros para poder comprar o jogador. Então, sendo bem sincero, 1,5 milhão, né, fixo, podendo chegar a 2,5 milhões se ele bater algumas metas. E aí o Romildo encerra dando aí o feedback dele de como ele vê o Lloyd podendo ajudar o Vasco chegando ao Brasil, e o Romilson dá seu último depoimento ao Globoesporte.com. É um jogador que gosta das situações de 1 para 1. O drible é o principal ponto forte dele. Sei que no Brasil há muitos jogadores habilidosos e o Lloyd vai estar no topo dessa lista. Tomara. Ele é muito rápido, cruza bem com os 2 pés. Verratti poderá ser servido muitas vezes e com a meia distância que tem, poderá marcar alguns gols, apesar dele ser mais um criador do que um finalizador. Mas é rápido. E se jogadores como Coutinho e Payet criarem chances para ele com passe em profundidade, ele poderá fazer gols. Galera, torço demais que ele chegue aqui, arrebente, que seja um Riasco turbinado, que seja um cara carismático, engraçado e bom de bola. Eu sempre torço para o bem da instituição que eu amo tanto, assim como vocês, que é o Vasco, mas eu também não me sinto no direito de levantar as parabólicas e ficar receoso pelos comportamentos dele. Não me interpretem mal, não me julguem mal, mas eu acho que é sim uma situação de um certo risco, tá bom? Então tá feito o registro aí, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vamos agora para outros temas importantes, caminhando já para a reta final. Temos novidade a respeito da situação do Nezer Villarreal, tá? Negócio melou. E também sobre Flamengo e Vasco. O jogo está confirmado para o Nilton Santos no mando do Vasco no próximo sábado. Eu vou trazer detalhes para vocês. Antes, lembrar os senhores que sexta-feira encerra o mês de aniversário da Golcase e as nossas promoções. Nossos copos térmicos estão aí a partir de R$ 99,90. Aproveita essa promoção. Ela encerra agora, sexta-feira. Nossos copos são mais caros e estão nessa promoção. Ó, você pode personalizar com nome e número para você. É bem legal. O copo térmico, tá? Manter a bebida gelada na temperatura que você mantém. Se botar um gelinho, então, irmão, esquece. A gente fala muito aqui das nossas garrafas térmicas. Eu digo para vocês que tem outras estampas, não é só futebol. Por exemplo, eles têm uma linha da NBA. Olha que garrafa incrível do Boston Celtics. Tem todas as franquias, Lakers, Golden State Warriors, New York Knicks. Dá uma olhadinha lá, você vai curtir. E claro, pra galera aí que, é vascão, ó, garrafa linda, nossas garrafas modelo Fresh estão a partir de R$ 159,90 na promoção. Essas garrafas custavam R$ 8,990, o preço caiu, tá? Você pode personalizar com o seu nome, são várias estampas lá, dá uma olhadinha no site, alguma coisa vai te agradar. E claro, nossas capinhas de celulares na promoção agora, compre uma, na segunda sai de graça, por menos de R$ 40, você leva aí 2 capinhas do Vasco. Lembrando, são produtos oficiais e licenciados, e usando o nosso cupom GOVASCO, você ainda garante um desconto aí, tá bom? Então aproveite aí, com certeza alguma coisa vai te agradar lá. Golcase, parceira do canal Futebolaço, tem nossa garrafa de entrada também, 500 ml, modelo Urban, tá? A partir de R$ 89,90, ela é um pouco mais simples, mas tem a mesma função térmica e é bem bacana também. Dá uma olhadinha lá que algumas tempo vai te agradar. Golcase, parceira do canal Futebolaço. Bom, galera, o Vasco retirou a proposta feita pelo atacante Nezer Villarreal, jogador aí de 19 anos de idade do Milionários, foi artilheiro do Sul-Americano aí sub-20, porque os representantes do jogador simplesmente sumiram. O jogador deu aí a carta para os seus representantes
o representar e verem o que tinha de melhor para ele no mercado, e os próprios representantes dele haviam batendo cabeça, o negócio ficou complicado. Até informei para vocês de que o CEO do Vasco, Carlos Amodeu, estaria viajando para a Colômbia. Quando eles passaram a não ter contato com os representantes do jogador, eles decidiram abortar a ida para a Colômbia e entenderam que era inútil. Os caras sequer estavam atendendo o contato do Vasco, e detalhe, o jogador sumiu. Desde o término do Sul-Americano aí com a seleção colombiana, ele não se representou o clube dele de origem, tá? Ele ficou alguns dias sumidos e teve agora a representação dele por esses dias. E o Vasco entendeu que a situação está toda confusa e achou melhor desistir do negócio, até porque os representantes do jogador sequer estão atendendo ao Vasco. Então o negócio está complicado, o Milionários deve ir à FIFA entendendo de que está havendo um aliciamento por parte do Porto. Acho que o Vasco está muito correto, saiu dessa confusão aí e desistiu do jogador. Então o Nézer Villarreal não será jogador do Vasco da Gama. Beleza? Para fechar, galera, o Vasco pediu a FERJ acatou que a partida entre Vasco e Flamengo, que tem mando do Vasco nesse primeiro sábado agora, seja no Newton Santos. Só houve um pedido do BEP que a capacidade seja um pouco reduzida. É sábado de carnaval e para facilitar o controle do batalhão especializado em policiamento e estádio, eles pediram um pouco da redução. Os setores atrás dos gols, o norte e o sul, que tem uma capacidade bem menor, né? A arquibancada é bem curtinha ali atrás dos gols, estará fechado. Só vai estar funcionando os setores centrais. A capacidade máxima do Newton Santos é de 45 mil lugares, está disponível só com a parte central 36 mil lugares, ou seja, uma redução aí de 9 mil lugares para a partida. E agora eu vou deixar com vocês depoimentos oficiais do Marcelo Santana, que é o diretor executivo do Vasco, e do dirigente rubro-negro que representou o Flamengo hoje no arbitral da FERJ para poder definir essa questão. Fluminense e Volta Redonda farão um jogo de ida no Maracanã no domingo. Ambos os jogos serão às 6 da noite. E na outra semana, o Volta Redonda vai jogar o jogo lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. E aí o jogo de volta é mando do Flamengo, vai acontecer no Maracanã. Ambos os jogos serão às 6 horas da noite. Com vocês, os dirigentes aí do Vasco e do Flamengo se posicionando sobre a situação. Primeiro que o Vasco joga em qualquer estádio, o Vasco não tem nenhuma objeção a qualquer campo de jogo. Se fosse pelo desejo único e exclusivo do Vasco, a gente jogaria no estádio de São Januário. Esse tem sido o posicionamento adotado na maioria das partidas pelo presidente Pedrinho. Agora, sobre a relação entre Maracanã e Newton Santos, o Vasco gostaria de poder usar o Maracanã sempre que tenha necessidade, ou seja, vontade do Vasco. Não apenas quando seja uma vontade coletiva, como seria agora nessa situação do Campeonato Estadual. Nos últimos anos, o Vasco já tentou usar em algumas oportunidades o Maracanã. Institucionalmente, não teve sucesso com relação a isso. Embora o Maracanã seja um estádio com uma tradição muito grande no Rio de Janeiro, no futebol brasileiro, o Vasco não tem tido recentemente essa possibilidade. Pessoalmente, desde a minha chegada ano passado, a gente tentou jogar, por exemplo, o clássico contra o Fluminense no Maracanã. Também não nos foi permitido, a gente terminou fazendo essa partida no Engenhão. E o Botafogo tem sido muito parceiro do Vasco, sempre que o Vasco tem uma necessidade de utilizar um outro mando de campo, permitindo que a gente faça a acessão do estádio Newton Santos. Então, institucionalmente, a gente se sente à vontade de fazer esse pedido para o Botafogo, ser atendido. O nosso grupo de jogadores está mais acostumado também a jogar no estádio Newton Santos. Então, além desse aspecto institucional, para a gente jogar no Maracanã, eu acredito que a gente também teria que discutir aspectos anexos, como, por exemplo, o Vasco não pode ser mandante no estádio e não tem direito a explorar camarote, não tem direito a explorar alimentos e bebidas, estacionamento, que são receitas significativas, e se o clube é mandante, ele deveria se beneficiar também dessas receitas. Então, dentro desse contexto, a gente entende que a possibilidade de uso do Newton Santos, nesse momento, é mais adequada aos interesses do Vasco, e como a gente manifestou durante a reunião, o Vasco quer manter um contato positivo com o Flamengo, para de repente, durante a temporada, a gente poder usar o Maracanã em outras oportunidades,
como, por exemplo, no domingo à noite, institucionalmente, o Vasco tentou fazer um contato com o Flamengo, já sobre essa possibilidade da semifinal. A gente não teve sucesso. Na segunda pela manhã, a gente conversa com o nosso grupo de jogadores, abre-se a possibilidade do Nilton Santos, a gente faz o contato, e aí depois que terminou vazando em público, aí o Flamengo tentou fazer um contato com a gente sobre essa possibilidade das 2 partidas no Maracanã, mas a gente já tinha tido conversa com um grupo de jogadores, conversas internas com a diretoria, conversa com o próprio Botafogo, e a gente preferiu manter a nossa posição. A gente preferiu os 2 jogos no Maracanã, até para tornar o campeonato um pouquinho mais atraente, né? Até para ter mais gente batendo mais recorde de público, como foi em 2024. Mas o Vasco foi irredutível, mesmo com as ponderações do próprio JEP, da televisão e da própria Ferdi, quis manter um jogo no Engenhão. Bom, galera, é isso. Assim eu vou encerrando com vocês a nossa segunda e última edição. E amanhã eu chego com a nossa primeira edição do dia, beleza? Um beijo no coração de vocês e até amanhã. Tamo junto!